Segunda-feira, palavra do dia 26 de fevereiro de 2024. Eu já desejo a você uma semana maravilhosa, abençoada para você, sua família, no lugar onde você trabalha, ainda que seja dentro de casa, né? Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medir os outros, vós também sereis medidos. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de entrar no Evangelho, que fala sobre julgar, sobre ser misericordioso, eu preciso fazer aqui uma introduçãozinha. Um catequista, um pregador, uma pessoa como eu, que estou aqui fazendo uma reflexão, ela precisa se apoiar na doutrina da igreja, no catecismo da igreja, né, para falar as coisas. Então, por exemplo, se eu chego para uma pessoa, falo em vídeo, você que mora junto, mas não é casado na igreja, é preciso, né, sair desse estado de pecado, porque é errado, né, o sexo antes do casamento. Você precisa da bênção de Deus, precisa regularizar a sua vida sacramental, você precisa voltar a comungar. E você só pode voltar a comungar se não tiver em pecado. Então você precisa, né, do sacramento do matrimônio, volte para a catequese. Se você não tem crisma, faça crisma, converse com seu padre. Então isso não é julgar. Aqui é uma orientação para que você volte para Deus e para que, melhor do que tudo, você seja salvo, né? Agora, o tom que se diz as coisas, ela vai ser misericordiosa ou não. Então, quando Jesus fala, sede misericordioso, né, como também vosso Pai é misericordioso. O meu jeito de falar é manso, mas é certeiro. Tem pessoas que falam gritando, tem pessoas que falam dando meia voltas, né? Mas mesmo assim, alguém sacudindo e falando, você precisa voltar para Deus, né? Não é ruim, não falta misericórdia, né? Então, a gente precisa ser misericordioso, saber sim usar as palavras certas, porque dependendo da colocação que você coloque, aí falta misericórdia, né? O não julgar, né? Não julgar, porque a gente pode cair em pecados iguais ou piores, né? Principalmente para quem já tem conhecimento do que é certo, depois cai no pecado maior, né? Então não julgue para não ser julgado, não por pessoas, mas pelo próprio Deus. Não condene e não será condenado. Se tem uma coisa que a gente aprende logo cedo é o seguinte: quando você manda alguém para o inferno, Cicrano devia ir para o inferno, vai para o inferno, Cicrano. Quando você manda alguém para o inferno, o primeiro que chega lá é você. Você também está se condenando ao inferno. Então a gente tem que ter cuidado. E perdoe para ser perdoado. Tem gente que, não vou perdoar, né? E no Pai Nosso diz, perdoai, né? Perdoai, no Pai Nosso diz que você vai ser perdoado na medida que você tem perdoado. Então, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar, né? Dá e será dado. Então, aquilo que a gente dá, também a gente recebe. Uma ajuda que a gente dá, essa ajuda volta por outra pessoa, ou em outro momento que você precise, né? E o mais importante é que Deus fala, olha, da forma que você está medindo, né, as pessoas, a forma que você está voltando.
da medida, né? Da mesma forma que a gente mede alguém, nós vamos ser medidos, né? Então, assim, tem pessoas que gostam de rebaixar o outro, tem pessoas que, né, gosta de não deixar ninguém para frente. Então, assim, na forma que você está medindo o outro, na forma que você está sendo, né, mesquinho no seu julgamento, né? Porque o que é ser mesquinho? É você olhar com os seus próprios olhos. A gente precisa lembrar, né, Padre Pio dizia que no céu, quando a gente chegasse lá, ia se assustar com quem estava lá. Por quê? Porque a gente não conhece o coração das pessoas. É certo que é impossível imaginar algo bom de alguém que só pratica coisas ruins, né? Mas às vezes a gente vê pessoas que não fica anunciando o que faz, que a gente às vezes julga mal, pensa, essa pessoa aí, mas a pessoa está praticando bem. A pessoa, né, tem arrependimento no coração. Então tem gente que fica medindo, fica julgando, mas Deus sabe coisas que a gente não sabe, né? Deus sabe a história de cada um, Deus sabe as intenções do coração de cada um verdadeiros, não é aquela assim, eu ia fazer, sabe? Aquelas ruindades, né? Que a gente fala assim, de boa intenção o inferno tá cheio. Mas eu tô dizendo aquelas boas intenções verdadeiras no coração da pessoa, não é dissimulação. Então Deus sabe de verdade o que está no coração da pessoa. Nós não sabemos. Por isso que Jesus começa dizendo: sede misericordioso, como também o Pai é misericordioso. Porque Deus, se ele fosse ser justo com a gente não mereceria o perdão, a gente não mereceria tantos recomeços, e ele nos dá o perdão à medida que a gente se arrepende. Ele muitas das vezes, né? A gente distrata Deus, mas distrata Deus, mas ele não distrata a gente, pelo contrário, ele fala: esse meu filho, essa minha filha precisa mais de mim, né? Essa pessoa está mais necessitada de mim do que aquele que já reza ali todo dia, toda hora, né? Então a gente precisa entrar na dinâmica de Deus e olhar o mundo com os olhos de Deus. Aí nós vamos ser mais misericordiosos, vamos julgar menos, né? Ou não julgar. Até porque compete a Deus fazer o juízo e o julgo final. Nós, não. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é dar glória a Deus, nosso papel é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer o que Ele nos diz, que Ele nos pede, sua lei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.